falar sobre o Rodesh, que é um dia muito importante, e deixar também os versos de algumas passagens que falam sobre o Rodesh, e mostrar também que o Rodesh não é o Shabat do sétimo dia, porque na passagem de 2 Samuel, capítulo 20, e o versículo 21, ele nos esclarece acerca disso. Capítulo 21 também esclarece sobre isso, sobre o Rodesh, e mostra um Shabat no terceiro dia. O Shabat do sétimo dia, no terceiro dia do mês, porque o Rodesh é a cabeça do mês. Então, lendo ali o primeiro texto, diz assim: e Davi diz a Jonatã: amanhã é Rodesh, e eu deveria estar sentado com o rei para comer, mas deixe-me ir para que eu possa me esconder no campo até o terceiro dia. Então nós vemos que era amanhã Rodesh. E aí ele ia esconder no campo até o terceiro dia. No terceiro dia, Jonatã ia lá para poder avisar ele que o rei não iria perseguir, que não estava perseguindo, que no caso estava perseguindo. Então Davi, ele estava assustado porque o rei iria o matar, e ele falou para Jonatã, e Jonatã não acreditou nisso e fez um teste. Falou: olha, eu vou ficar com o rei durante esses 3 dias, e nesses 3 dias eu ficarei sabendo que o rei quer realmente te matar, e eu te aviso para ir embora. E aí isso aconteceu. Então, chegando no terceiro dia, aí essa história eu só vou deixar meia conversada. O filho de Shaul foi lá e avisou Davi que o pai realmente queria matar. E aí veja só, vamos ler a passagem. E aí no mesmo terceiro dia, Davi lá na Beit Mikdash, conversando com o sacerdote. E aí nós vamos ver essa passagem. No capítulo 21, verso 5, né? E o 6 e o 7. E Davi respondeu ao Coi e disse-lhe: de uma verdade, as mulheres nos têm sido privadas por 3 dias, desde que eu saí. E os vasos dos jovens, dos mancebos, estão kadoshim, mas o pão é parcialmente comum, embora estivesse kadosh nesse dia no vaso. Então ele estava lá o pão estava na mesa, o pão da proposição, e era colocado no Shabat, e era tirado no Shabat para colocar outro pão quente. Davi chegando lá na Beit Mikdash, então o sacerdote estava tirando pão, e ele chegou e quis comer o pão. O sacerdote falou para ele: ó, você está imundo. Aí ele pegou e falou: olha, você teve com mulher esses dias? Ele falou: não, faz 3 dias que não estamos com mulher. Aí nós vemos no texto anterior que ele disse: amanhã é Rodesh, deixa, Jonatã, eu passar 3 dias escondido, até que Jonatã ficasse sabendo que realmente Shaul iria matar. Chegando lá, ele avisou, e ele foi para a casa do sacerdote, para Beit Mikdash, onde estava o sacerdote. Nesse dia era Shabat do sétimo dia, era o terceiro dia depois da lua nova. Confere comigo. E Davi respondeu ao Coi e disse-lhe: de uma verdade, as mulheres nos têm sido privadas por 3 dias, desde que eu saí. Os vasos dos jovens estão kadoshim, estão separados, mas o pão é parcialmente comum, embora estivesse kadosh neste dia. Então, naquele dia que era Shabat, então se tornaria comum. Por quê? Porque eles estavam kadosh, e não poderia comer um homem comum o pão da proposição, o pão apanaim. E naquele dia ali, ficou livre para comer, ele estava limpo, eles estavam puros, eles não estavam contaminados. Eles não tinham ficado com as suas mulheres.
Então já fazia 3 dias, então ele estava puro. Uma passagem que Shaul também disse, se você ficar separado, fica por 3 dias. Outra passagem na Torá fala que o povo se purificou por hoje, amanhã e depois, por 3 dias, para ficar perante o monte. Então 3 dias de purificação. Aí nós vemos aí, ó, 3 dias depois da lua nova. Agora nós vamos conferir que dia tira o pão da proposição. Vaikra 24, do versículo 5 ao 8. Vamos ler. E tomará da farinha excelente, cozerá 12 bolos, 2 décimos de um efa estará em um bolo, e os porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira sobre a mesa, de ouro puro, perante Jeová. E tu porás incenso puro em cada fileira, de forma que possa estar no pão por uma porção de lembrança. E uma oferta feita por meio do fogo a Jeová. Todo Shabat ele a porá em ordem diante de Jeová continuamente, sendo tomado dos filhos de Israel por uma aliança perpétua. Vaikra 24, 5 a 8. E aí nós vamos pegar a linha aí, aquela linha ali do versículo 8. Todo Shabat ele a porá em ordem. Então era todo Shabat que ponhasse em ordem. Davi acabou de falar, no 3º dia do mês era Shabat, mas era 3º dia do mês. Se lua nova fosse Shabat, então quer dizer, o Shabat fazia 3 dias que tinha passado. Porque Davi saiu da casa do rei, daí 3 dias ele estava conversando com o sacerdote, pedindo o pão da preposição que ele estava trocando, e isso só poderia ser trocado no 7º dia, no Shabat, e poderia ser comido no 7º dia, no Shabat. Então aí essa explicação sobre a lua nova, aí nós vemos que a lua nova ali não é Shabat, ali foi 3 dias antes do Shabat, porque 3 dias ele estava lá comendo pão e era Shabat. Então confirmado que era Shabat, né? Aí vocês ter dúvida, ou ver o verso lá em 2 Shemuel, capítulo 20, e o verso 21, capítulo 21 e o verso 5 a seguir. E você achará. E eu agora, por último, vou passar aquele verso ali, ó, que ele vai ficar rodando para você ler com paciência. E no Shabat e na lua nova ficarão abertos para adoração. Shabat e na lua nova. Então a porta do átrio ficará aberta para adoração. Confere no verso ali, passando ali, né? E é um dia para nós estarmos na presença do Criador, adorando e comendo junto, né? E celebrando, como David ia comer com o rei, né? Amanhã é lua nova, amanhã é Rodesh, cabeça do mês. Eu deveria de estar comendo com o rei, mas chegou, ele não estava, porque ele foi para o campo esconder com medo do rei. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida no WhatsApp, fazendo pergunta. E como eu estou dizendo para vocês, pergunta não pode ser pergunta de com segundas intenções. Porque aí você vem colocando sua doutrina e querendo, no caso não vai fechar, mas querendo fechar o ângulo, para mim não entrar com os versos da Escritura. Mas na verdade, negando o verso da Escritura, falando que a Escritura é romana, mas nós não temos Escritura romana. Você pode analisar ali, ó, que algumas palavras ainda estão no hebraico, desse último texto que eu coloquei ali, shulchan, né, em vez de mesa. Então vocês podem analisar que quando eu leio tá Yahweh no hebraico, não está no português, porque a minha escritura não é a sua escritura, que é uma escritura romana. Então, se você tem a sua escritura romana e quiser apresentar para mim esse tipo de coisa, então
não apresente, mas faça pergunta. Yachurum, por que isso, por que aquilo outro? Eu vou responder todas as perguntas dentro da escritura, dentro da Torá. E outra coisa, se vocês gostaram desse vídeo, é facinho, aqui do ladinho está escrito inscreva-se. Então inscreva no canal. Aí do ladinho também tem o lugarzinho de dar o like. Aí tem o lugar lá que está escrito compartilhe. Você clicando lá, você compartilha nos grupos, nos seus amigos, né? Mas não esqueça de se inscrever. Faz uma forcinha aí que é muito bom. Nesse último vídeo que eu fiz, se inscreveram 5 pessoas. E eu quero agradecer as 5 pessoas que vai assistir agora. E assistiu esse vídeo anterior. E assistiu as 5. Então, olha, que Allah abençoe vocês e abençoe todos vocês. Que nós possamos estar na presença dele, louvando ele, cantando e dançando no dia das celebrações, né? É isso aí, pessoal. Shalom.